única. Ninguém no mundo tem esse desenho que você tem aqui no seu polegar. Ele desenhou. Ele é espetacular, queridos. Eu quero compartilhar com vocês a história de uma mulher aqui que me impacta muito. Eu tive o privilégio de ministrar um pouquinho sobre a vida dessa mulher alguns dias atrás, não são profética, alguns dos irmãos estavam comigo, e o Senhor colocou esse texto no meu coração. Quando veio o tema recomeçar, eu penso em alguns textos, mas esse texto falou muito forte no meu coração, que está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, marca aí. Eu vou gastar alguns minutos com vocês, porque depois, queridos, você vai pegar esse panfletinho, nós vamos consagrar, nós vamos apresentar a nossa vida, nós vamos apresentar o nosso projeto, nós vamos apresentar os nossos sonhos diante do altar do Senhor, e todos os dias, de hoje até o dia 10, nós estaremos aqui, clamando, apresentando a Deus a nossa vida, apresentando a Deus os nossos projetos, sendo ministrados por um maná de Deus que cairá sobre a nossa vida todos os dias. E o maná de Deus para a sua vida nessa noite está em 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 7, que tem como título, na minha palavra aqui, tempo de recomeçar. Recomeçar, queridos, é algo muito difícil, porque para se recomeçar é preciso você passar por cima de algumas coisas que já foram pré-estabelecidas, né? Para você recomeçar algo, quando nós fomos recomeçar esse altar aqui, né, no sentido de obra, nós trabalhamos em cima de um alicerce que já estava pronto, nós trabalhamos em cima de algo que já tinha sido feito, então foi um recomeço. E quando se fala da nossa vida, queridos, recomeçar é você colocar um ponto em uma situação e começar de novo. E às vezes isso é difícil, porque sempre um recomeço vem diante de uma situação que aconteceu. Porque para recomeçar, você precisa deixar algo, né, que veio até esse ponto, e talvez não foi legal, talvez não foi uma experiência boa, talvez foi difícil, talvez deixou marcas, talvez trouxe frustração, talvez trouxe mágoas, talvez trouxe derrota, mas tem que ficar ali para uma nova história. É tempo de recomeçarmos, queridos, para conquistarmos um tempo novo que Deus separou para nós. Esse texto, você abriu aí rapidinho? Deixa eu abrir na minha versão do celular aqui. 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 7. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 7, todos encontraram? Você que está em casa aí, marque esse texto, queridos. Eu quero que você abra o teu coração para receber aquilo que Deus tem para você nessa noite. Pastor, cheguei até aqui, não sei como, e também não sei como prosseguir daqui em diante. Deus tem algo para você nessa noite, amém? Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que eu posso fazer por você? Diga o que é que você tem na sua casa. E ela respondeu: eu não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite. Respondeu a mulher. Eliseu disse: vá para sua casa, peça emprestado aos seus vizinhos muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem para dentro da sua casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão colocando de lado as que foram ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Respondeu o filho: essa foi a última. Então o azeite parou. Ela foi de encontro ao profeta Eliseu, e ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas, ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos
viverem. Feche seus olhos, queridos, baixe sua cabeça. Papai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor levantou os profetas e o Senhor é o dono do azeite. Obrigado porque o Senhor é o dono da vida e da morte. Nada foge do teu controle. Obrigado, papaizinho, pela cidade que eu nasci, pelas cidades que eu passei e por Goiânia, que hoje é a minha cidade. Hoje é onde eu coloquei os meus pés e eu tomo essa terra por herança. Obrigado por este povo que eu tenho o privilégio de pastorear. Eu só clamo, papaizinho, que as palavras que saiam da minha boca, tanto no tempo presente quanto no porvir, jamais sejam minhas, mas que seja o Senhor a ministrar, de maneira simples, de maneira objetiva e eficaz, como a tua palavra é. Papai, que eu jamais tente enfeitar a tua palavra com palavras ou com atitudes que são minhas, mas que seja a tua palavra a ser pregada, e que essa palavra encontre corações contritos e quebrantados, dispostos a receber a tua palavra, que é viva, que é vida e que é eficaz. Amém, queridos? Tempo de recomeçar. Eu não sei, queridos, qual é o recomeço que você precisa ter na sua vida. Eu não sei se você chegou hoje com muita dificuldade no seu casamento. Eu não sei se você chegou aqui hoje com muita dificuldade na empresa que você trabalha. Eu não sei se você hoje está em dificuldade com seus filhos. Eu não sei se você hoje está em dificuldade financeira. Eu não sei se você hoje está em conflito com você mesmo. Eu não sei, talvez você que está me ouvindo, se você chegou aqui hoje preso em drogas ou qualquer outra coisa. Não importa de que maneira você chegou aqui. Não importa o que aconteceu até hoje. Nós falamos no último dia do ano sobre algo, profético que o profeta Samuel fez. Haviam sofrido várias derrotas e uma derrota vergonhosa dias antes. Ele lança um desafio para o povo abandona o passado e eles conquistam grandes vitórias porque eles recomeçaram. Então ele determina, até aqui o Senhor nos ajudou, e nós determinamos, colocamos como aquele lugar um lugar de confiança e de gratidão. Hoje é o dia de você colocar uma pedra e levantar um altar na sua vida, porque até aqui o Senhor te ajudou, apesar de você. A palavra nos manda vir como nós estamos, ela não nos manda continuar como estávamos, mas ela nos chama a vir, É muito interessante porque Jesus, ele ia até as pessoas que estavam em pecado, ele ia até as pessoas que estavam perdidas, e ele chamava essas pessoas ao arrependimento. Ele não estava ali julgando as pessoas. Então o que Deus quer falar para você hoje, não importa como você chegou aqui, queridos, não importa como você finalizou 2020, Ele quer você como você está, porque Ele quer transformar a tua vida, a tua casa. Hoje é o dia de um ponto final no passado, e hoje é o dia de um recomeço, para uma vida de grandes conquistas na sua vida. Essa mulher aqui é um símbolo de recomeço, que Deus falou muito comigo, porque se você for ver a vida dessa mulher, estava, desculpa a palavra, mas estava desgraçada, que é sem graça, porque ela tinha perdido o marido, assim como muitos dos que estão me ouvindo hoje, talvez perderam alguém da sua família, e além de perder o marido tinha grandes dívidas e deixou ela endividada. Já ficou mais ruim, a história, Patrick? Se estava ruim porque perdeu alguém, ficou ruim porque o falecido deixou ela endividada. Já ficou muito ruim, não ficou? Nada que está ruim que não possa piorar, Pode piorar, porque para pagar a dívida, os credores queriam os filhos. Pensa na cabeça dessa mulher, tinha perdido o marido, estava atolada em dívida, e o pagamento da dívida era simplesmente os filhos, que era aquilo que tinha sobrado para ela. Meu Deus! Que história, queridos, que tragédia. E talvez muitos de nós, na situação em que aquela mulher estava, murmuraríamos, iríamos dizer para Deus: Deus, o Senhor me tirou lá de Firminópolis há 13 anos atrás para passar por essa situação. Deus, o Senhor permitiu com que eu passasse por isso na minha vida financeira. Deus, o Senhor me permitiu casar para enfrentar esse problema, essa dificuldade. Deus, o Senhor me permitiu viver para passar por isso. Tem gente questionando até a vida para Deus. Deus, mas não foi eu que pedi para viver. Eu não pedi. Tem muita gente murmurando, queridos, porque ainda não entenderam quem é Deus. Quero dizer para você que está questionando a sua vida, se você nasceu, queridos, é porque Deus tem um projeto na sua vida.
Se você nasceu, é porque você já é um vencedor. Deus não te criou para ser um vencedor, Ele te criou um vencedor. Você só precisa entender quem é você e quem é Deus. Eu gosto muito de falar, né, que nós precisamos entender de onde nós viemos, quem nós somos e para onde vamos, porque assim nós teremos respostas claras da nossa vida. Aquela mulher nos ensina coisas fantásticas, queridos, e eu separei aqui 3 atitudes. Lá no dia que eu ministrei eu falei sobre mais, mas eu quero compartilhar apenas 3 atitudes dessa mulher aqui. Eu coloquei como subtítulo, né? É preciso ter atitude para recomeçar. E essa mulher tem 3 atitudes, 3 posturas determinantes na vida dela, e que eu e você precisamos aprender, porque muitas vezes na nossa vida nós nos tornamos ou nos fazemos derrotados por causa de falta de atitude. Todas as vezes que você ver alguém derrotado aqui na palavra, queridos, não foi porque Deus abandonou, não foi porque Deus não quis que eles vencessem, foi porque eles determinaram a própria derrota através da incredulidade. Porque Deus chamou esse povo à vitória. Deus, quando tira o povo do Egito, Ele tira todo aquele povo predestinado à vitória. Muitos morreram, não porque Deus não tinha a terra prometida para eles, mas porque não creram, porque não entenderam. Primeira atitude dessa mulher, queridos, que eu fico impactado, eu quero que você também esteja e seja hoje. Aquela mulher não se colocou na posição de derrotada ou fracassada, ou seja, a atitude dela foi sair de uma posição de derrota para uma posição de recomeço, porque quando ela perde tudo, quando tudo está acabado, quando tudo está desgraçado, ela levanta da posição que ela estava de derrota, e ela vai até o profeta, porque ela entendeu que alguma coisa iria acontecer. Queridos, o primeiro recado de Deus para você hoje: saia da posição de derrotado, saia da posição de coitadinho, porque você não foi criado para ser coitado, você foi criado para ser vencedor. Posição de coitado, queridos, vai te levar para a derrota. Lembra lá dos 12 espias? 10 espias vão e eles voltam e se colocam na posição de coitadinho, né? Olha, Moisés, nós somos muito pequenos, se nós formos, nós morreremos. Coitado, queridos, é posição de coitadinho, é posição de quem não crê, é posição de quem não sabe reconhecer a Deus. Tem muito crente na posição de coitado, de derrotado, que tem determinado a própria derrota. Ah não, pastor, a minha vida está assim porque eu sou vítima do processo. O que aconteceu na sua vida, queridos, não pode determinar o seu futuro. As coisas ruins que aconteceram na sua casa, na sua família, na sua vida, não pode determinar quem você vai ser de hoje em diante, porque você foi criado para ser mais do que vencedor. A primeira lição: saia da postura de derrotado, não fique parado diante das adversidades. Lá em Eclesiastes capítulo 11 versículo 4, diz o seguinte: quem fica observando o vento, não planta, e quem fica observando as nuvens, não colhe. Tem gente que o tempo todo só está observando, mas não tem atitude de ir, não tem atitude de fazer, fica sempre na posição de coitadinho. Ah não, mas porque nossa igreja nunca vai crescer, porque isso. Não, queridos, Deus te chamou para que você seja mais que vencedor. Deus te chamou para que você seja um impacto na vida das pessoas que estão à sua volta, porque aquele que se sai da posição de derrotado e vai para a posição de vencedor, ele faz com que todos aqueles que estão à sua volta, que são coitados, também se levantem e sejam mais que vencedores. É para isso que Jesus te chamou, para que você se levante e contagie todas as pessoas que estão à sua volta, porque senão eles também morrerão. Não seja contagiado pelos derrotados, queridos. E se você hoje entrou aqui na posição de coitadinho, se levante, porque você não é coitado, você é projeto nas mãos do Criador dos céus e da terra, aquele que é, que era e que um dia irá buscar um povo que permaneceu fiel, com a visão no alvo e que se levantou e creu. Primeira postura: saia da posição de derrotado. Segunda postura: recorra à fonte certa. Quando aquela mulher está com problema, queridos, é muito interessante, porque ela se levanta e ela vai até o profeta.
ela não sai murmurando na vida dos vizinhos, ela não vai para a casa dos pais para dizer, e agora o que será de mim? Não, queridos, ela se levanta e ela recorre à fonte certa. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, está escrito o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, queridos, momento difícil você vai passar, momento de dificuldade você vai passar, mas recorra à fonte certa, porque Jesus é a solução para a sua vida, Jesus é a solução para o seu casamento, Jesus é a solução para todas as áreas da sua vida. Recorra à fonte certa. Essa palavra, queridos, esse manual aqui foi escrito há milhares de anos, mas ele é atualizado, e aqui você vai ter direção para enfrentar todos e quaisquer desafios que vierem contra a sua vida. Daqui sai até adesivo, você viu? Primeira atitude, saia da posição de derrota. Segunda atitude, recorra à fonte certa. Lá em Marcos capítulo 5, versículos 24 até o 34, se você quiser acompanhar depois, também conta uma história de uma mulher que recorreu à fonte certa, porque ela já tinha tentado todas as outras fontes, ela tinha ido no médico, ela já tinha ido em todos os lugares, a mulher do fluxo de sangue, já tinha tentado todas as alternativas. Ela ouve falar de Jesus, e então ela vai à fonte certa, ela toca em Jesus, e a partir do momento que aquela mulher toca em Jesus, porque Jesus é a fonte, Jesus é o lugar onde encontramos refúgio, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e quando ela toca em Jesus, sai de Jesus a vida, e ela torna a se fortalecer para um novo tempo, para um novo recomeço, porque quando nós recorremos à fonte certa, queridos, nada pode nos impedir de prosseguir. Tem gente morrendo sozinho, queridos, porque ainda não compreendeu que Jesus é a fonte. É fato. Um montão assim de gente morrendo sozinho, porque ainda não compreendeu que Jesus é a fonte. E o pior, muitas dessas pessoas estão dentro das igrejas, morrendo, defiando, porque ainda estão achando que a fonte é o pastor, porque ainda estão achando que a fonte são os líderes, porque ainda estão achando que a fonte é a estrutura. A fonte é Jesus, queridos. A fonte é Ele, porque tudo é dele, tudo é para Ele, tudo vem dele e volta para Ele. Ele é a fonte. Glorifica ao Senhor, queridos. Recorra à fonte certa. Está difícil, vá para a fonte, queridos. Ele é a fonte da vida eterna, amém? Ele é a fonte. Terceira e última postura e atitude dessa mulher, a gente poderia falar mais, mas hoje vamos só ter nessa terceira. Primeira delas, vocês lembram? Saia da postura de derrotado. Segunda delas, recorra à fonte certa. Terceira delas, tenha fé. Porque quando ela vai ao profeta, queridos, o profeta dá uma receita maluca para ela. Tem muita gente que não crê muito nessas maluquices, né? Porque o evangelho, queridos, é loucura para o mundo, mas é o poder de Deus na vida daquele que crê. Ela chega até o profeta, e o profeta fala assim: o que você tem lá? Uai, profeta, o Eliseu tem só uma pequena botija de azeite. Então volta para casa e junta um montão de vasilha e entra para dentro e vai despejar esse azeite dentro das outras vasilhas. O quê? Como assim? Que loucura é essa? Tem coisa na nossa vida, queridos, que nós não temos que entender, nós só temos que crer. Deus não se entende, se obedece. Nós não vamos entender sobre Deus, queridos. Tem um monte de gente tentando fazer pergunta ainda sobre Deus. Meu irmão, eu só quero saber, ou melhor, eu só sei que Ele existe. Ele existe, Ele me resgatou, Ele me criou. É impossível que eu tenha sido projetado por um acaso, é impossível que eu tenha nascido de uma catástrofe, né, de um Big Bang, porque a minha digital é única, eu sou único, você é único, você é projeto, você não é acaso, você não é obra de uma explosão, você não é obra de alguma coisa que a ciência tenta explicar, você é obra de Deus, inexplicável, inexplicável. Nós vivemos uma era extremamente avançada. Deus vem e coloca uma enfermidade no mundo e confunde todo mundo. A ciência começa a trupicar, os cientistas começam a ficar confundidos. O mundo para.
Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser, Ele para o mundo quando Ele quiser, Ele me leva quando Ele quiser, Ele me permite viver se Ele quiser. Ele é Deus, Ele é Deus. Lá em Hebreus, não precisa anotar não, depois você pode me pedir esse esboço que eu passo para você. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito o seguinte: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem na palavra, aqueles que creem nas coisas ousadas que a Bíblia diz. Aquele que crê que vai sair água da rocha, vai ver sair água da rocha. Aquele que crê que se enfrentar gigante vai vencer, vai vencer. Aquele que crê, queridos, que o mar vai se abrir, vai ver o mar se abrir. Mas aquele que não crê vai morrer no deserto. Aquele que não crê vai morrer na mão do gigante. Aquele que não crê vai morrer por sua própria incredulidade. Mas aquele que crê viverá, porque o meu Deus, o Deus que eu prego sobre Ele, que eu vivo sobre Ele, é fiel e galardoador na vida daqueles que o buscam. Se Ele prometeu, queridos, que um dia vai me buscar, Ele vai buscar. Se Ele prometeu que Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Não depende dEle, depende de mim, porque a palavra dEle já foi liberada. Eu preciso crer. É isso que você precisa entender, queridos. Você precisa crer. Se você crer, o azeite vai ser multiplicado. Se você não crer, vai morrer. Se você tiver atitude, queridos, a sua vida vai ser transformada. Se você não tiver atitude, você vai continuar vivendo na mediocridade. Creia, creia, queridos, creia. Deus tem um tempo novo, queridos, mas esse tempo novo é para aquele que crê. É para aquele que crê. Tem muita gente dizendo que 2021 já é um ano perdido. Não, queridos, é um ano perdido para quem não crê. Porque o ano de 2020 pode ter sido difícil para muita gente, mas foi um ano sobrenatural na minha vida, queridos, porque foi um ano que eu vi Deus cuidando de mim, face a face. Foi um ano que eu vi Deus sustentando essa igreja, foi um ano que eu vi Deus sustentando esse povo. Esse ano, queridos, muitas pessoas viraram as costas para a igreja, mas eu vou falar algo para vocês aqui, porque não é segredo. Foi um ano, o maior ano financeiro da vida dessa igreja. Foi ou não foi, Moisés Gomes? Nunca tivemos tão poucos dizimistas, mas nunca fomos sustentados de maneira tão grande. E também não tem dificuldade de dizer não, queridos, porque já teve tempo que eu tive que vender tudo, mas o ano de 2020 foi o ano que eu recebi o maior salário da minha vida. Não é segredo para ninguém. E eu fico constrangido. Sabe por quê, queridos? Porque no ano de 2021 nem gripe eu peguei. Meu Deus. O meu Deus, Ele é o Deus na vida da família daqueles que perderam um ente querido. Ele é Deus na vida daqueles que não perderam ninguém. Ele é Deus na vida daqueles que adoeceram. Ele é Deus na vida daqueles que não adoeceram. Porque essas coisas são coisas meramente humanas, mas aquilo que é de Deus é sobrenatural. Pastor, foi um ano difícil, glorifique a Ele. Pastor, foi um ano que eu perdi alguém, glorifique a Ele. Esse ano perdemos algumas pessoas da nossa família, mas glória a Deus por isso, porque Deus nos deu e Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Mas em nome de Jesus, o ano de 2021, o qual nós estamos, vai ser um ano de salvação na minha família, vai ser um ano de salvação na sua família, vai ser um ano de salvação na igreja de Deus, de Acreúna, de Jandaia, de Goiânia, de São Paulo, de Brasília. Vai ser um ano onde Deus vai salvar essa nação. Eu creio, e não depende dele, depende do povo, depende da igreja, depende de nós, queridos. É isso que nós precisamos entender. Algumas pessoas compartilharam comigo, queridos, que Deus tem uma promessa para essa igreja, de encher essa igreja. Queridos, sabe quando isso vai cumprir? Não é quando Ele quiser não, porque a palavra dele já foi liberada. Vai ser quando eu e você nos levantarmos e trazemos as pessoas para a igreja. Tem gente aqui esperando a promessa se cumprir, sentado no banco. Não vai cumprir, queridos.
Porque promessa se cumpre quando nós nos levantamos e cremos. Promessa se cumpre quando nós vamos à fonte certa. Promessa se cumpre quando nós cremos num Deus poderoso e vivo, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Está pensando em abandonar o barco? Abandona Jesus não, queridos, porque Ele é a única solução para a sua vida. Longe dEle você é derrotado, longe dele você vai ser fracassado, longe dele você pode alcançar tudo que esse mundo vai te dar, mas vai perder o principal, que é a salvação da sua alma. Tem gente achando que é bem sucedido porque tem uma prosperidade humana, tem gente achando que é bem sucedido porque está rico, tem gente achando que é bem sucedido porque a empresa prosperou. Bem sucedido, queridos, é aquele que todos os dias deita no travesseiro e sabe que a sua alma vai ser salva se Jesus chamar o nome dele naquele momento, porque a prosperidade que Deus tem para nós não é meramente a prosperidade humana, porque a prosperidade humana, ou melhor, enganoso é o coração do homem. Tem muita gente sendo enganado pelos falsos desejos, falsos prazeres, falso evangelho e falsa prosperidade. Aquela mulher não foi enganada não, queridos. No momento de crise, ela foi na fonte certa. No momento de crise, ela se levanta como vencedora, e no momento de crise, ela acreditou na palavra. Acredite na palavra que Deus tem para você hoje, queridos. Não uma palavra de derrotado, mas uma palavra para quem quer ser mais do que vencedor, porque o ano de 2021 está aí para ser vivido e para ser conquistado por todos aqueles que crerem que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Todos pegaram esse panfletinho aqui? Quem não pegou esse panfletinho aqui? É possível que você tenha pegado hoje, queridos, não tenha dado tempo de você escrever nada. Mesmo assim você vai consagrar, você vai ungir, você vai apresentar a Deus. Você vai chegar na sua casa e você vai escrever aqui os seus sonhos, os teus projetos. Você vai escrever aquilo que você deseja que aconteça no ano de 2021. Se você quiser levar para alguém da sua família, para que eles também façam, faz isso, queridos. Pastor, o meu projeto é audacioso. Escreve numa folha, numa cartolina, sei lá no que, meu irmão, e traz dobradinho. Ele é seu, ninguém vai ler. E todos os dias de hoje até domingo nós estaremos aqui orando, cada dia representando alguns meses do ano. Hoje representando janeiro e fevereiro, amanhã representando março e abril, e todos os dias nós vamos decretar, nós vamos declarar que a minha vida, os meus sonhos pertencem a Deus, amém? Que a sua casa pertence a Deus, que o seu casamento pertence a Deus, que a sua vida financeira pertence ao Senhor, amém? E no dia 10 vai ser o encerramento da nossa unção profética, vai ser um mover de gratidão, porque profeticamente nós receberemos aquilo que nós projetamos, amém? Se coloque de pé no seu lugar.